Qual é o momento processual ideal para pedir a inversão do ônus da prova? Esse é o tema da nossa lição prática número 142, de um total de 365. Você que me acompanha por aqui, você sabe que diariamente eu tenho esse compromisso de trazer um áudio voltado a como obter sucesso na defesa do executado ou estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento. E hoje falaremos especificamente sobre a principal estratégia para vencer o processo de conhecimento, a produção da prova sobre os fatos alegados, aqueles que são controversos, alegados por uma das partes e impugnado pela outra. Vence o processo de conhecimento, o advogado que se preocupa com fatos e provas. Você deve dominar estrategicamente toda a produção da prova que tem que ser realizada, a prova necessária no curso do processo de conhecimento. Bom, o ônus da prova é o coração do direito probatório, como já dizia, muitos professores, inclusive os meus, durante a minha graduação. Você tem que dominar a estratégia de alegar os fatos, provar os fatos e trabalhar com a questão do ônus da prova. O ônus é o encargo que a parte tem de alegar o fato e demonstrar esse fato em juízo. Em regra, ao iniciar um processo, o ônus da prova é do autor. É isso que está lá no caput do artigo 373 do Código de Processo Civil. O autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu, o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso significa que, ao se propor uma demanda, cabe ao autor provar os fatos alegados na inicial, de modo que há uma presunção de que os fatos contrários àqueles alegados pelo réu são verdadeiros. Cabe ao autor provar os fatos que ele alegou na inicial, de modo que o réu pode simplesmente não produzir provas e ainda assim vencer a demanda. Bom, é possível no curso de um processo que o autor peça a inversão do ônus da prova. E essa inversão vai depender se a relação jurídica regida entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código de Processo Civil, Código Civil. Se for pelo Código de Defesa do Consumidor, os requisitos que autorizam a inversão estão em regra no artigo 6º, inciso 8º. Caberá ao autor consumidor requerer a inversão e essa inversão ela será realizada se houver verossimilhança das alegações, aquelas alegações apresentadas na inicial têm uma aparência de ser verdadeira, ou houver uma hipossuficiência por parte do autor consumidor. Nesse caso, o juiz vai inverter o ônus da prova fundamentado no Código de Defesa do Consumidor. Agora, se a questão é uma questão regida pelo Código Civil, a inversão é fundamentada no parágrafo 1º do artigo 373. E aí, o artigo diz que os requisitos são a peculiaridade da causa, tem que ser uma medida excepcional, e cumulativamente, o autor está numa situação em que a prova para ele é impossível ou muito difícil de ser realizada e, contrariamente, o réu está numa situação em que a prova para ele tem uma maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário. Muito bem, presentes os requisitos, somando um e o outro, o juiz vai inverter o ônus da prova. Em que momento processual o autor deve requerer a inversão do ônus da prova, já que é o autor que tem que requerer isso em juízo? O autor vai requerer a inversão do ônus da prova na impugnação à contestação, quando ele já tem conhecimento de quais fatos são controvertidos, uma vez que foi apresentada a contestação. Então, o momento processual ideal no processo de conhecimento para inverter o ônus da prova é o autor fazer esse pedido na impugnação à contestação ou réplica, sempre de forma justificada, sempre de forma a analisar as circunstâncias do caso concreto. Esse pedido deve ser feito, portanto, na réplica ou impugnação à contestação. Depois, se o juiz intima as partes para
manifestar sobre provas antes do saneamento do processo, o autor pode repetir o pedido de inversão. Esse é o momento e, portanto, ideal para a inversão do ônus da prova. No Código de Defesa do Consumidor, normalmente o juiz inverte de ofício. Mas quando a relação jurídica é regida pelo Código Civil, apesar de parte da doutrina entender que é possível o juiz inverter de ofício, você, como advogado, nunca deve depender da conduta do juiz para inverter o ônus da prova de ofício. Não. Você, como advogado do autor, tem que ser o protagonista da condução probatória. Você que tem que fazer esse pedido. E o momento ideal, portanto, é esse, na impugnação, a contestação ou réplica. Ah, mas professor, eu faço o pedido na inicial. Bom, você pode até mencionar isso na sua inicial, mas o ideal, na inicial você ainda não sabe quais são os fatos controversos, você ainda não tem a contestação. O ideal é pedir a inversão depois da contestação, quando então o réu já teve a oportunidade de impugnar os fatos alegados pelo autor, o autor sabe que o ônus da prova é dele e ele está numa situação em que a prova, para si, por si, é uma prova impossível ou uma prova difícil de ser realizada. Então, ele justifica o pedido de inversão, fundamentando esses argumentos que são os requisitos do parágrafo 1º do artigo 373, exatamente quando ele for manifestar na impugnação à contestação ou réplica, ok? Aplique isso na sua prática jurídica e faça sempre, de forma justificada e levando em consideração as circunstâncias do caso concreto. O pedido de inversão nunca pode ser um pedido genérico, tem que ser sempre levando em consideração as circunstâncias do caso concreto. Onde que o juiz vai analisar esse pedido de inversão? Na decisão de saneamento do processo antes da instrução probatória. Esse é o momento em que o juiz vai conhecer essa alegação, esse pedido de inversão do ônus da prova. E independentemente se ele acolheu a inversão ou não acolheu a inversão, independentemente do resultado dessa decisão, cabe agravo de instrumento. É isso aí. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Nos vemos amanhã. Até lá.